site da Câmara Legislativa, a ferramenta de pesquisa permite ao cidadão acompanhar o andamento de qualquer projeto de lei, decreto legislativo, resoluções, indicações, emendas à lei orgânica, moções, recursos e requerimentos. Para consultar o banco de dados, basta acessar o endereço eletrônico www.cl.df. Neste meio tempo, entre a defesa e o dia de hoje, foram realizadas várias oitivas, nós tivemos acesso a vários documentos. Nós estamos com um processo hoje que chega a 11 volumes. Processo da deputada Euridice, todos os documentos que aqui estamos foram repassados à deputada e repassados também a todos os membros da Comissão de Ética. Então, hoje, nós estamos aqui para dar o direito à deputada de que ela possa se posicionar a partir da sua defesa, considerando todas as oitivas, todo o desdobramento e as diligências que ocorreram nesse período. Então, eu gostaria de solicitar à deputada qual é o prazo que a senhora calcula que precisa para fazer a sua exposição. Eu imagino que 25 a 30 minutos eu faço a exposição. Então, nós vamos lhe conceder 25 minutos com uma tolerância de 5 minutos. Eu solicitei a assessoria, que pudesse estar fornecendo papel e caneta a todos os membros aqui. Então, nós vamos então escutar a deputada e vamos registrando a presença do deputado Paulo Roriz, deputado Raimundo Ribeiro e a minha relatora desse processo, vice-presidenta desta comissão, Érica Cocai. Deputada Euridice Brito, pode começar a sua... Deputada Euridice Brito, pode começar o seu depoimento. Eu ia tirar daqui por causa dos papéis. Então deixa eu tirar meus papéis. Tá? Bom dia a todos, a todas. Eu agradeço a presença de todos os que aqui estão nesta oitiva. A presença da nossa relatora, que neste momento preside a sessão na ausência do presidente deputado Agnaldo de Jesus. Agradecer a presença do meu advogado, doutor Domênico, que fez questão de estar aqui conosco esta manhã. Eu fiz um pequeno resumo para dar uma ideia àqueles que não têm acompanhado, àqueles que não vieram de uma forma tão frequente, para que nós pudéssemos, a partir daí, eu me botar à disposição totalmente a pergunta de todos aqueles que eu quero. Eu comecei com uma frase que me impressionou numa das conversas na oitiva da deputada Érica Cocai com o senhor Durval Barbosa, onde que durou 2 horas e tanto, foi um período bastante farto para muitas informações, e no meio daquelas informações, no horário, ela diz assim: eu não quero complicar a vida de ninguém, mas apenas criar uma peça que seja absolutamente dentro da verdade. Então, ele deve ter um recibo dela ou não? E o Durval Barbosa diz: não sei, isso eu não posso afirmar. Vê-se aí que há uma tentativa de todas as formas de se obter prova contra mim. Criar uma peça, eu fui ao Aurélio. Criar é dar existência a algo, tirar do nada para poder também tentar, como ainda há outras expressões lá, como inventar, como fazer realmente várias coisas. Mas isso não vai ao caso. O Durval foi ouvido no dia 29 de abril, através de uma reunião secreta. Fato declarado pela própria relatora no início da referida oitiva. Os outros parlamentares da Comissão de Ética, diz ela, está em negrito, eles não têm conhecimento desta oitiva no dia de hoje, que ela está se realizando. Mesmo que a relatora tenha comunicado a 2 membros da comissão que iria ouvir Durval Barbosa, a reunião foi tão secreta que os membros não sabiam o dia, a hora e o local,
Nem mesmo o presidente da comissão sabia de tal reunião. Entretanto, o artigo 84 do Regimento Interno da Câmara Legislativa estabelece que a regra geral das reuniões das comissões ocorre de forma pública, podendo, excepcionalmente, desde que deliberada, deputado Raimundo Ribeiro, pela comissão, deliberado pela comissão, ser secreta, o que não aconteceu. Onde está a ata que deliberou a reunião secreta? É uma primeira pergunta que realmente nós fazemos. O artigo 84 diz assim: as reuniões serão públicas, podendo ser reservadas ou secretas, por deliberação da comissão, a requerimento de 1/3 de seus membros. Ora, eu tinha todo o interesse de ouvir o seu Durval, fazer perguntas e desqualificá-lo. Infelizmente, eu não pude estar nesta oitiva, o que cerceou o meu direito de ampla defesa e que já contamina o processo. Direito este garantido constitucionalmente e que, portanto, não poderia ser negado por ninguém, por Vossa Excelência, porque esse é um direito constitucional, eu ter direito a ouvir o que estão realmente dizendo. A relatora induziu os membros da comissão ao erro e acabaram por deliberar sobre a validade do depoimento, porque não foi feita remissão, na ocasião, ao artigo 84, que exigia antes uma deliberação por 2/3 dos membros. Isso é um abuso de prerrogativa que a própria lei orgânica, em seu artigo 63, parágrafo 4, prevê como quebra de decoro parlamentar. Quer dizer, a maneira como foi realmente conduzido. O Caixa de Pandora, que é o assunto que nos traz realmente aqui. O período Caixa de Pandora. Segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro César Asfor Rocha, a investigação do inquérito 650 cinge-se tão somente a fatos ocorridos entre o período de 2007 a 2010, que coincide com o governo Arruda no DF. Essas são palavras do ministro César Asfor Rocha. Nisto, ele acolheu a posição da subprocuradora da República, a doutora Raquel Dodge, que determinou o desentranhamento de documentos referentes aos anos de 2000 a 2006. Ela mandou desentranhar. Segundo a doutora subprocuradora, ipsis literis, ela diz: o desentranhamento e devolução ao senhor secretário de Fazenda dos documentos de folhas 29 a 774, relativos a dados de 2000 a 2006, que não foram requisitados e não se referem a fatos investigados neste inquérito. Então, foi o ministro do Superior Tribunal Federal e o próprio representante do Ministério Público, a subprocuradora da República, que atua junto ao processo, que os dois determinaram o período da investigação. Ainda no Caixa de Pandora, segundo Durval Barbosa, em oitiva com a relatora, no vídeo em que apareço, e repito, ressarcida em dinheiro, foi no segundo semestre de 2006, portanto, fora do período Caixa de Pandora. É claro que ele fez, o Durval, algo para confundir a própria justiça. Ele deu os vídeos, as imagens, mas ele não disse à justiça qual o período daquelas imagens, quando aquelas imagens foram realmente feitas. Ele não fala. Isso nós vamos ver logo adiante. Mas aí a deputada Érica foi cautelosa, muito cautelosa. Ela perguntou a ele: isso aí foi em qual período, doutor Durval? E ele diz: foi no segundo semestre de 2006. Isso está na página 5 do depoimento do senhor Durval Barbosa, à comissão, a relatora que representava a comissão de ética. Então, sob o ponto de vista formal, esses vídeos já estavam para trás do período delimitado pelo STJ como período da investigação. A investigação que, em palavras textuais da subprocuradora e do presidente do tribunal, se referiam a 2007 a 2010. No período que o inquérito classifica
como Caixa de Pandora, afirma Durval Barbosa peremptoriamente que não me repassou o dinheiro, portanto, no período de 2007 a 2009. A deputada Érica Cocai pergunta a ele, e durante o governo Arruda, ela continuou recebendo mensalão? E o Durval Barbosa responde, não. Durante o governo Arruda, não. Ela não continua comigo, não. Ela tinha outro recebido lá pelo Maciel. É o depoimento do Durval Barbosa, a deputada está na página 225. Eu faço uma observação. Não é estranho que a relatora tenha ouvido o suposto doador de 2002 a 2006, aliás, de 2003 a 2006, que ele diz, 2003 a 2006, e não se preocupou em ouvir o suposto doador do período da Caixa de Pandora. Só ouviu o doador do período, o suposto doador do período de 2003 a 2006 e não o da Caixa de Pandora. No inquérito 650, que são todos esses volumes que nós temos visto aí, 650, que arrola muita gente, existe apenas 2 menções ao meu nome. Isso o corregedor já teve a oportunidade de ver quando o processo estava na corregedoria. Havia 2 menções ao meu nome, sem a indicação de qualquer prova em nenhuma delas. A primeira menção está na folha 79, uma declaração do senhor Durval Barbosa, onde ele diz que o declarante, portanto ele, ficou responsável por entregar a mando de Arruda a cada um dos deputados e representantes de partidos políticos listados a seguinte quantia mensal. Leonardo Prudente, R$50 mil. Eurides Brito, R$30 mil. Quando ele fez isso? Qual a prova que ele apresentou? Se ele diz, no depoimento à deputada Érica Cocai, que nunca me entregou dinheiro no período de 2007 a 2009. Ele nunca me entregou dinheiro nesse período. Então, ele nunca me entregou o período no Caixa, nunca teria me entregue dinheiro no período Caixa de Pandora. A segunda menção ao meu nome aparece nas folhas 728 do inquérito 650. Diz o declarante Durval Barbosa que após receber mensagem em seu celular e antes de efetuar a entrega, a secretária do declarante recebeu um telefonema da secretária de Geraldo Maciel, dizendo que seu chefe estaria recebendo naquele momento um grupo de distritais e que precisaria do material para atendê-los. Que o declarante não sabe dizer quais os deputados distritais que se encontravam no gabinete do secretário Geraldo Maciel. Mas depois ele diz, interessante, que notou a presença da deputada Eurides Brito, que se encontrava na sala de espera do gabinete do secretário Geraldo Maciel. Nós apresentamos um layout, o layout foi até na conversa com o deputado, com o Durval Barbosa, ele foi até um pouco debochado, mas nós apresentamos o layout e pedimos uma vistoria em loco que fizemos na sexta-feira passada. Acompanhada da deputada Érica Cocai, nós olhamos o local onde se comprova que era impossível quem estava no gabinete do deputado Geraldo Maciel, lá com ele, ouvir ou ver qualquer deputado que estivesse na antessala. Isso provado ali no layout. Eu até sugeri, na ocasião, à deputada, que nós fizéssemos uma prova de som. Puséssemos 2 pessoas lá dentro, como se estivessem conversando com o Maciel, e deixássemos 2 na antessala para conversar, porque ele podia não ter visto, mas ter ouvido. Mas ela achou que não era importante. Antes eu já havia feito isso, e era impossível também ouvir. Portanto, ouvir e ver era realmente impossível, a não ser que ele tivesse adentrado a antessala de espera, o que ele não fez, porque senão eu o teria visto. Ele não fez. Então, essas foram as 2 citações a meu respeito que aparecem no inquérito 650 de 2009. Mas eu não vou fugir de falar sobre 2003 a 2006, embora
o ministro e a subprocuradora já tenham dito que não se trata do tempo do processo Caixa de Pandora. Eles afirmam peremptoriamente que lá é de 2007 para cá. Mas eu não vou me furtar de falar 2003 a 2006. Mesmo não sendo no período identificado pelo Superior Tribunal de Justiça como sendo do período Caixa de Pandora, Durval diz a deputada Érica Cocai que a mando de Arruda, teria pago a mim 40 vezes a quantia de 30 mil. No outro lugar ele confunde, diz que era 48, mas 40 ou 48, a quantia de 30 mil. Ora, por que ele o faria se ele não era governador do Distrito Federal? Mas tinha acabado de ser eleito deputado federal. E mais, eu trabalhei contra ele para deputado federal. Meu candidato foi o deputado Tadeu Filipelli. Então, a título de que o deputado Arruda, que acabava de se eleger, receberia uma delegação de competência, ou então iria ao governador, o governador diz, veja para quem você quer dar, e ele ia procurar logo alguém que havia trabalhado contra ele na campanha eleitoral de 2002. Isso aqui é a chapa da campanha eleitoral de 2002. A chapa com que eu, na frente, eu e o governador Roriz, que era o candidato à reeleição, e aqui minha chapa para federal, primeiro logo, Filipelli, para distrital, Eurides Brito, depois vem para vice-governador, para senador, deputado Paulo Otávio, para outro senador, Jofran Frejá, que eram 2 vagas, para governador, Roriz, e para presidente da República, José Serra. Que essa foi minha chapa de 2002. E já a partir de janeiro, ele teria um poder tão grande no governador Roriz, que o governador Roriz deixou que ele livremente atuasse numa empresa para dar pensão a quem ele quisesse dar, e eu fui incluída, teria sido incluída nesses seus pensionistas, tendo sido eu adversária dele na eleição de 2002. Conhecendo a personalidade dos dois, que são amigos, como todos nós aqui conhecemos, o governador Roriz e o governador Arruda, jamais nenhum nem outro daria poder em seu governo a quem quer que seja, a um deputado para fazer alguma outra coisa em seu nome, manobrar, dirigir, mexer numa companhia, enfim, um deputado que não tinha nem assumido, porque ele diz que começou em janeiro de 2003 e os mandatos federais eles assumem dia 1º de fevereiro. Então, nem tendo assumido, ele já estava com o poder de distribuidor de dinheiro, segundo o Durval. Então, jamais nenhum nem outro daria este poder. Nem Roriz daria a Arruda e nem vice-versa, nem Arruda daria esse poder a Roriz. Confirmo as reuniões que fiz para o ex-governador Roriz no primeiro semestre de 2006, para trabalhar o nome dele para o Senado. Confirmo e não volto em nenhum momento. Já expliquei várias vezes, embora às vezes a divulgação não diga o que se diz, ao problema que o governador me pediu para fazer era reunir o máximo possível das minhas lideranças, porque como ele era candidato único ao Senado, era só uma vaga, que tanto poderia, aliás, ele era candidato, isso agora já ao de 2006, ele era candidato a governador, 2006, a senador, tanto poderia votar na Maria de Lourdes como votar no Arruda, ele queria carrear os votos dos 2 candidatos. Então, a ele não importava que o eleitor votasse tanto num quanto no outro. Tanto que depois, na Câmara, na bancada, nos encontramos todos aqui juntos. Uns que tinham votado na Maria de Lourdes Abadia, para governadora, e outros que haviam votado no Arruda para governador, porque todos éramos do mesmo grupo político. Até há um artigo interessante, de 13 de julho, porque sempre querem desmentir esta tese. Isso aqui é o Correio Brasiliense, de 13 de julho
de 2006, do ano eleitoral, 13 de julho, ó, com o título Roriz queria... Quem? Roriz queria Arruda. Nesta mesma data, no dia 13 de 7 de 2006, na mesma data, tem igual matéria no Jornal de Brasília. Igual matéria. E então, quando se tentou vender aqui, que ele não poderia nem ter me pedido essas reuniões, porque tínhamos passado o ano estremecidos por causa da nossa adesão ao candidato Arruda, eu sempre afirmei que quando fui trabalhar para o candidato Arruda, só foi em 2006, nunca, portanto, poderia nem ter sido pensionista dele antes, como não o fui depois, aliás, depois o próprio Durval diz que não sabe, acha que, mas não sabe, mas que com ele não foi, não poderia ele estar dando uma pensão para alguém que estava contra ele e só aderiu em 2006, no ano de 2006 que aderiu realmente à sua campanha. Então, os dois jornais trazem praticamente as manchetes iguais. Não havia nenhum estremecimento, o governador sabia e foi com sua orientação, governador Roriz, que eu digo a forma do ex-governador, que sempre eu o chamo de governador até pelo número de vezes com que ele governou realmente o Distrito Federal. Ou seja, a ordem era dizer, o senador vai precisar dos votos daqui e dali. Todos são o mesmo grupo, tanto faz votar num como votar realmente nele. Ao tentar desqualificar as reuniões, os compromissos, e o compromisso em pagá-las, como o governador fez, fica palavra minha contra a palavra, porque não foi acatada a minha sugestão de eu participar e fazermos uma cariação. Decidiu-se pedir a resposta por escrito, porque se tivesse havido uma cariação, teria sido mais fácil resolver esse problema, se eu recebi ou não recebi a orientação de fazer realmente aquelas reuniões. Mas como não houve não foi aceita a sugestão da cariação, minha adesão à candidatura de Arruda, volto a informar que ela aconteceu no primeiro semestre de 2006, com a anuência do governador Roriz. Eu jamais iria para um candidato sem ter conversado com o governador Roriz, dados os nossos laços estreitos de amizade, com quem eu nunca neguei. Fui secretária de Educação 2 vezes. Uma vez por um período de 1 ano e 3 meses e outra vez por um período de 3 anos e 3 meses. Fui secretária de Educação 2 vezes do governador Roriz. Então, não haveria como a Arruda mandar o Durval me dar mesada, como afirma a relatora num dos seus diálogos que tem lá com o que tem nesse dia do depoimento do Durval. O vídeo apresentado foi feito em agosto de 2006, fora, portanto, do período Caixa de Pandora, conforme assegura Durval Barbosa, e eu tenho sustentado também desde o início. As nossas reuniões foram no primeiro semestre. O pagamento me foi feito depois de realmente eu cobrá-lo, e eu nunca neguei que, ao cobrar, houve um pequeno estremecimento que não durou realmente muito tempo, mas houve estremecimento, e ele disse, eu até pensei que eu já tivesse pago, daí você vai receber. O resumo fonográfico, que felizmente a deputada Érica conseguiu o laudo, porque o advogado tentou várias vezes, através de visitas pessoais, nós tentamos através de ofícios também, via advogado, o corregedor Adoc tentou também obter os vídeos e não conseguiu, mas felizmente, na semana passada, a deputada Érica conseguiu.
E então isso foi bom para todos. Talvez a questão de prestígio, nós não conseguimos, mas ela já conseguiu. E foi ótimo, porque o vídeo inicia, eu vou ver os diálogos do vídeo, diz assim, o vídeo inicia, isso é resumo fonográfico já dos peritos fazendo a interpretação. O vídeo inicia com Eurídice Brito da Silva entrando no gabinete de Durval Barbosa Rodrigues. Após o que, a pedido deste, portanto, a pedido de Durval Barbosa, ela retorna e tranca a porta à chave. Em seguida, Durval aparece pela segunda vez no campo de filmagem, já colocando maços de dinheiro sobre a mesa. Eurídice, ainda de pé, pega e guarda a dinheirama na sua bolsa. Eu achei interessante os peritos usarem essa expressão um pouco pejorativa, talvez pelo salário do perito, porque as 12 reuniões, elas foram estabelecidas em 30 mil reais, e foi a quantia ali que eu recebi. Mas para muita gente isso pode ser também uma dinheirama. 35 segundos. Após sentar-se, Eurídice... Sim, aqui eu queria fazer uma observação dizendo, se eu tivesse entrado para buscar pensão do Durval, a preocupação de não ser vista por ninguém seria minha. Mas eu não tive essa preocupação. Qualquer pessoa poderia abrir ali a porta e entrar, porque eu não estava fazendo nada que fosse, no meu ponto de vista, ilegal. Então, após sentar-se, Eurídice Brito cita o nome de Arruda e indaga se seu interlocutor não acha que o governador perdeu as estribeiras. Aqui, o governador que eu estou chamando não é Arruda, que, aliás, eu nunca o tratei com o nome de governador. O governador que eu estou chamando é o governador Roriz, que foi relacionando, às vezes, agora no fim de campanha, em que ele estava já forçando o segundo turno. E então, atrás de todos aqueles que poderiam trocar de lado para forçar o segundo turno, quando antes ele estava permitindo que nós tivéssemos o lado que quiséssemos, desde que votássemos para senador, mas tanto faria ser Maria de Lourdes como fazer Arruda. Daí o resto não nos socorreu e nem adiantou nada. Diz assim, os interlocutores conversam sussurrando. Não deve ser sussurrando, porque nem teria sentido conversar sussurrando se estávamos conversando em voz alta. Deve ser o áudio que não pegou. Ainda sussurrando num lugar trancado, fechado, não haveria nem cabimento de conversar sussurrando. Mas fica clara a frase que ele mandou para que trancasse a porta, que também já ouvi aqui algumas vezes. Qual a importância disso? A importância, sim. Se eu entro num ambiente, encosto só a porta e não fecho, eu sei que alguém pode entrar ali. Não é verdade? Sei que alguém pode entrar ali. Agora, se eu entro no ambiente e tenho cuidado de passar a chave, é porque eu não quero que ninguém entre ali. E que não é o caso, não foi realmente o que aconteceu. Mas ele é que mandou que eu trancasse, e isso foi ótimo, porque apareceu no YouTube, eu já tinha dito isso aqui várias vezes, e aparece agora na fita que a deputada Érica Cocai conseguiu, com a versão para a televisão. É o laudo. É o laudo, melhor ainda, né? O laudo assinado pelos peritos. Para mim não importaria que alguém abrisse a porta e entrasse no gabinete. Mas os fatos ocorridos no dito vídeo não se enquadram na caixa de Pandora. Há um lugar, nestes documentos que a deputada me mandou já na sexta-feira, que nos exames feitos, eles dizem que a edição, quer dizer, quando ele tirou, ele diz que tem mais de 400 cenas de pessoas, ele sempre diz que tem mais de 400 cenas, repetiu a ela que minha não tem mais nenhuma, que só tinha aquela, o que é muito estranho, de que alguém que passou dando a outro durante 40 ou 48 meses, pagando uma pensão, só tenha registrado uma cena, é uma coisa bastante estranha, porque é um amplo período, 4 anos, e não ter gravado qualquer outra cena, mas o que se quer dizer
é que ele, ao entregar à Polícia Federal, ele não entregou dizendo que aquelas cenas, pelo menos a cena que me diz respeito, era do ano de 2006. Mas ele confirma no texto do depoimento que dá a deputada Érica Cocai, que era de 2006, que é o que eu tenho também sempre sustentado, que era de 2006. 2006, para mim aqui, é só uma referência. O que vale para mim era o que eu estava fazendo, que era o fato do ressarcimento das reuniões. Por sinal, deputada Érica Cocai, eu disse que eu não consegui, eu sempre não sou muito guardadora de papel, eu jogo sempre fora minhas coisas. Mas o coronel, que já me acompanhou na eleição passada, ele conseguiu reaver, procurando nos baús dele, ele conseguiu encontrar a agenda de 2006. E já fez tirou o período, aquele período feito, já registrou, foi a cartório para fazer a autenticação do período, e lá naquele período constam as reuniões que nós fizemos e que têm procurado ser desmoralizadas, e que se procura dizer que não se conhecia, que não se sabia, ou que não dava para fazer 2 reuniões numa mesma noite. Quem é político faz 5, 6 reuniões numa mesma noite, faz de conta que comeu, corre para outra, ou pior, quando se passa em 5 reuniões numa noite, não se come nenhuma e não se aceita nada em nenhuma, para dar e deixa um pouquinho da equipe da gente em cada uma, não é verdade? Porque se for passar uma eleição fazendo só um percurso cada noite, o candidato está realmente derrotado. Não, eu preparei um anexo, onde há algumas coisas interessantes que eu não vou ocupar o tempo aqui de ler, já que nós estamos distribuindo, mas todas foram extraídas as frases e as situações do depoimento do deputado do Durval Barbosa, pode ser até que venha como deputado, porque hoje é a palavra mais reconhecida, o que ele diz é a verdade absoluta no país. E então, retiramos algumas frases com a maneira como as perguntas são feitas, quase sempre de forma muito indutivas, quase sempre muito de formas indutivas, e buscando fatos passados, fatos vencidos, dizendo que, num dos trechos, diz que busca a CPI da educação e diz que eu fui acusada de Caixa 2 e que até hoje o problema não foi resolvido. Não, Caixa 2 foi resolvido. Passou 2 anos sendo investigado pela Polícia Federal, que entrevistou dezenas de pessoas e não chegou a nenhuma conclusão e devolveu, sem conclusão, para o Tribunal de Contas, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que não mandou nem arquivar, mandou, quando não é arquivar, eu sempre esqueço a palavra. Não, acabar com ele, quer dizer, extinguir. Mandou extinguir o processo. Então, aquele processo de Caixa 2, de campanha de 2002, ele tem sentença do Tribunal Regional Eleitoral sendo extinto por falta de provas, depois de 2 anos sendo trabalhado pela Polícia Federal e ouvido várias e vários testemunhos. Se a senhora quiser, eu posso depois juntar esta decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui ao processo, se for útil, uma coisa que era realmente do ano de 2002, mas levou 2 anos em investigação na Polícia Federal. Como eu disse aqui, extraímos dos anexos algumas coisas só. Eu quero dizer que sempre há sempre se procurou dar, depois de oitivas aqui, uma impressão, pelo menos eram assim as manchetes de jornais e as entrevistas à televisão e à rádio, de que as testemunhas se contradisseram. Eu queria perguntar o seguinte: quando você, por exemplo, muitas pessoas humildes passaram por aqui, quando se vem com um interrogatório do tipo que aqui foi feito,
o que poderia ser feito em qualquer outro lugar, com as induções, as pessoas ficam nervosas, mas nenhuma delas negou ter feito realmente as reuniões, nenhuma. Agora, quanto gastou, nenhuma sabia, porque eu tenho um método em todas as campanhas. Quando há alguma coisa de comer, eu tenho a pessoa que cuida disso para mim, que leva pronto. Não é um buffet, é um cabo da Polícia Federal que faz bico nos seus momentos vagos e ele que faz essas refeições. Até nas casas, se alguém, quando quer, um churrasco no domingo, uma coisa, ele vai, mas não é buffet. Mas ele tem suas panelas, tem seus pratos, aluga cadeira se for preciso, chega ali, faz e dispõe. Então as pessoas eram muito procuradas para saber quem gastou e quem pagou. Claro que eu não vou chegando lá na casa e dizendo assim, olha, não vai ser pago por mim. Isso ninguém vai dizer para ninguém, não vai ser pago por mim. Procuramos que as pessoas fizessem. Foi perguntado se as testemunhas tinham feito convites para a reunião. Nem todo mundo faz convite, era um período pré-eleitoral. Se você fosse fazer reuniões em período pré-eleitoral, já com fotos já documentadas, você depois nem conseguiria tomar posse, mesmo ganhando a eleição, porque seria caracterizado como eleição fora de época. Ninguém documenta, ninguém faz nada das reuniões internas, das reuniões mais secretas, e aquelas, principalmente, eram reuniões esclarecedoras, volto a repetir, reuniões esclarecedoras de que Arruda e Maria de Lourdes faziam parte de uma base aliada, que não se chegou uma harmonia, mas que os eleitores de um e de outro poderiam realmente votar no Arruda. Eu tenho, em homenagem ao deputado Raimundo Ribeiro, ao deputado Paulo Roriz, que estão aqui, eu tenho as fotos das reuniões. Na época de reunião, sim. Ali já era campanha eleitoral. Ninguém pode dizer que eu não trabalhei para o governador Roriz, porque estávamos brigados. Podem ver todas as reuniões aí, as fotos das reuniões que eu fiz, em que aparecem a Arruda, a Roriz, em todas elas. Todas as fotos no segundo semestre. Eu não sou uma pessoa de pular de um lado realmente para outro. Em todas as reuniões de campanha mesmo, aí estavam as fotos de todos os meus candidatos e que também culminou com essa que a gente lança como coisa igual, que eu não encontrei a de 2006, mas encontrei a de 2002 para desmentir a tese do senhor Durval de que passei a ser uma pensionista do Arruda para quem trabalhei contra. Não, não vota no Arruda, vota no Filipelli, para deputado federal na campanha realmente de 2002. E mesmo antes de assumir como deputado federal, ele já estava mandando me dar dinheiro. Então, é um depoimento cheio realmente de contradições e acho que eu falei dentro do tempo que me propus para poder dar oportunidade a todos que estão aqui a fazerem perguntas que eu tenho prazer em respondê-las. Deputado Raimundo Ribeiro, deputado Paulo Roriz, querem fazer uso da palavra? Deputada Eurídice, o primeiro aspecto é que eu gostaria de lembrar o que diz o Código de Ética, que a reunião, diligência não é reunião. Diligência não é reunião. Diligências não precisam da maioria dos membros, nem da deliberação, porque não delibera. Diligência colhe depoimentos. Oitivas, por exemplo, são depoimentos colhidos. Nós já colhemos depoimentos aqui apenas com a relatoria. Então, portanto, não precisa-se de ter a maioria, 2/3 ou o que quer que seja. Então, portanto, quando se fala em reuniões secretas, nós não estávamos fazendo reuniões secretas. Era uma diligência deliberada pela comissão. E dizer também, a título de esclarecimento, aqui pelo Código de Ética, que a comissão, através da relatoria, tem todo o direito de fazer as diligências que achar por bem fazê-lo. Todo o direito. De solicitar documentos, de fazer isso e tal. A relatoria está
designada ou representando a comissão para efetivar as diligências que achar necessária. Diz aqui o COTIER. Apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, no prazo de 30 dias. Quando se elege o relator, ele passa a representar a comissão. Então, portanto, estamos muito tranquilos com relação a este aspecto que foi aqui levantado. O segundo aspecto é que o vídeo de que se trata, de 2006, ele não foi desentranhado do inquérito 650. Aliás, ele está entranhado no inquérito 650. Ele faz parte do inquérito 650. Nós tivemos acesso a ele no inquérito 650. Então, não há por que se comparar com uma posição da Procuradoria do Ministério Público Federal, no sentido de que não havia que se ter aquele tipo de documentação que foi encaminhada pela Secretaria de Fazenda, num caso muito específico. O vídeo está entranhado. E não há nenhuma dúvida pelo laudo pericial, porque, de certa forma, a defesa questionou a veracidade dele, a autenticidade dele, não há nenhuma dúvida pelo laudo pericial que ele é autêntico. Ele não sofreu qualquer tipo de edição, não sofreu qualquer tipo de procedimento que pudesse colocá-lo em discussão a sua autenticidade. Se a senhora achava que era necessário escutar o senhor Maciel, poderia ter sugerido para que ele pudesse ser escutado. A senhora sugeriu que achava que era importante que ele pudesse ser escutado, poderia ter sugerido. Não fez, porque nós acatamos, deputado Raimundo Iberê é prova disso, deputado Paulo Roriz, todas as oitivas sugeridas. Todas as oitivas. As que não aconteceram, por Vossa Excelência, as que não aconteceram, não foi por falta de acatamento desta comissão. Foi em função da própria indisponibilidade ou da impossibilidade de estarem presentes das pessoas indicadas por Vossa Senhoria, melhor dizendo. Então, portanto, eu diria, nós estamos aqui também com a matéria do dia 8 de junho de 2006. Essa matéria de 2006, de 8 de junho de 2006, nós temos aqui a citação do jantar acontecido na casa do seu Ildeu, da reunião acontecida na casa do seu Ildeu. Aqui se cita este jantar. Eu digo isso porque uma das coisas que nós nos detivemos, inclusive, Vossa Senhoria, quando encaminhou o cronograma, não encaminhou com certeza absoluta a reunião do seu Ildeu, porque aqui a senhora diz que entre 10 e 20 de junho ocorreu a reunião do PMDB na residência do doutor Ildeu. Não sabemos precisar o dia. Nem o senhor Ildeu soube precisar o dia. Mas me ocorreu que na matéria do Correio Brasiliense, do dia 8 de junho, já se fala da reunião do seu Ildeu. Dia 8 de junho. E fala que, algumas semanas atrás, houve uma reunião na casa do seu Ildeu, onde houve, aí conta o sentido da reunião. Então, isso quer dizer que algumas semanas atrás, por volta de maio, as relações estavam bastante estremecidas, segundo o depoimento. Porque aí, o jornal não iria falar desta reunião se ela não tivesse ocorrido. O jornal está se referindo a ela. E fala algumas semanas atrás. A matéria é de dia 8 de junho. Aqui também nós temos outras matérias que eu estou colocando isso, deputado Paulo Roriz, apenas porque o sentido da reunião hoje é apenas que a senhora possa fazer o seu depoimento em cima dos fatos que aconteceram das oitivas, ou seja, é de certa forma uma atualização da sua própria defesa para a elaboração do relatório. Eu estou falando isso apenas porque eu me sinto na obrigação, porque eu irei anexar as peças do processo, estas matérias de jornal, onde aqui nós temos a convenção no PMDB do dia 13, e onde aqui nós temos uma série de relatos das relações extremamente abaladas entre um grupo do PMDB, do qual a senhora fazia parte, e o próprio governador Joaquim Roriz, inclusive neste tempo em que a senhora disse que estava organizando as
reuniões. Então, portanto, nós temos matéria, inclusive, do começo do mês de maio, que até atenta sobre essa divergência que havia no momento. Então, portanto, eu estou falando sobre isso porque nós vamos estar anexando todas essas matérias de jornal ao processo para que os deputados possam ter conhecimento e a Vossa Senhoria também. Só uma pergunta que eu queria fazer a Vossa Excelência. Vossa Excelência está mudando o nome ao tratamento de Vossa Excelência para Vossa Senhoria em virtude da decisão do juiz na sexta-feira? Eu não recebi nenhum comunicado. Então, eu estou aqui como Vossa Excelência. Eu gostaria que Vossa Excelência não trocasse, portanto, o tratamento antes de qualquer resultado final, antes que esta casa também não tem problema, deputada, não tem nenhum problema ele chamar de Vossa Excelência, de deputada, de Vossa Senhoria. Então, eu gostaria que, assim como eu tenho tratado Vossa Excelência, eu gostaria de ser tratada também por Vossa Excelência. Portanto, deputada, então, portanto, nós estamos aqui, então vou anexar esse processo, vou anexar ao processo para que os deputados possam ter conhecimento. Passo, então, para a assessoria, que são as matérias. As matérias, inclusive, que atestam que exatamente neste período havia um estremecimento das relações. Mas eu estive analisando sobre essa questão de estremecimento das relações, que ganhou um vulto, não é? Talvez um vulto grande, porque a partir daí você pode estar estabelecendo qual foi o sentido daqueles recursos, né? Porque até há uma coincidência. O senhor Duval diz que foi repassado 30 mil e a senhora também confirma isso. A senhora até diz que um pouco menos de 30 mil, 27 mil e alguma coisa, e que a diferença teria sido repassada ao cabo que organizava as refeições destas atividades. Mas, quando nós falamos do fato de termos 2 reuniões, 2 jantares no mesmo dia, isso aqui já foi dito, eu vou apenas repetir. Já foi dito nesta comissão. Os depoimentos, eles atestam que a senhora chegou em Sobradinho às 19h40, começou a reunião com a senhora em Sobradinho, e que a senhora chegou às 19 às 20 horas em Taguatinga. São os depoimentos que estão aqui. Não é? Eu estou lhe dizendo isso porque a senhora tem ainda até quarta-feira para anexar os documentos que acha que são relevantes. Um depoimento diz que a senhora esteve em Planaltina às 19h40, começou a reunião, e a senhora saiu por volta de 21h30, e o outro diz que a senhora estava às 19h30 em Taguatinga. São 2 depoimentos que colidem. E estou lhe reafirmando isso, porque a senhora costuma falar que a gente tem mais de 2 jantares num dia só, isso é verdade, isso é verdade, mas o problema são o choque de horários dos depoimentos de testemunhas ligadas à senhora, inclusive, aliás, indicadas pela senhora. Aqui a senhora diz também, então, portanto, eu estou anexando as matérias de jornal para que nós possamos ter condições de formar uma opinião acerca do caso. E, por fim, apenas para título de conhecimento, nós recebemos umas fotos, e essas fotos, eu só estou lhe dizendo isso, não sei nem se tem relevância ou não, porque vai fazer parte também do processo, e eu não quero que a senhora não tenha conhecimento de nada. Então, todas as peças que farão parte do processo eu estou encaminhando. Porque a senhora aqui disse em uma das oitivas que nunca participou, que o senhor Roriz nunca participou de nenhuma reunião da sua campanha. Em nenhuma delas, nem em 86, 90 e 91, eu pergunto. E a senhora diz, eu trabalhei para o governador Roriz nas campanhas 90, 94, 98, 2002, 2006. Nunca ele foi até lá. Ele sempre, à época, era permitido showmício e caminhadas, que é uma coisa que eu não faço. Caminhada e nem showmício. Eram as atividades preferidas dele. Ele não frequentava esse tipo de atividade. A senhora fala várias vezes que o governador, ex-governador Roriz, o candidato ao Senado, não tinham participado das atividades da senhora, porque ele nunca foi em uma atividade da senhora. E eu recebi umas fotos aqui de uma atividade com educadores,
onde está aqui o senhor Roriz, a sua esposa, e uma atividade com bastante pessoas, educadores, me parece que de educação física, e que eu também vou anexar, porque eu recebi, acho que devo anexar, e eu estou lhe informando em função disso. Acho que a senhora não pode ter desconhecimento de nenhuma peça que esteja nos processos. Da mesma, eu vou pedir então eu vou lhe dizer, porque a senhora tem mais 2 dias, até quarta-feira, para apresentar as suas considerações, e que nós vamos estar anexando também a senhora, para que a senhora possa, se assim o desejar, estar argumentando sobre isso. Então, portanto, são apenas os trâmites. Aqui nós vamos estar formatando o relatório, e no relatório nós vamos estar formatando uma opinião. Não é? Essa Câmara não tomou nenhuma decisão ainda acerca do seu mandato. Não é? Ela vai tomar na medida em que o processo tiver desdobramentos, os desdobramentos que todos sabem como vai se colocar. Então, eu vou estar construindo um relatório a partir de todas as informações que aqui nós tivemos, a partir de toda a avaliação que fiz, tanto da busca e apreensão, nós também solicitamos à Polícia Federal, porque na busca e apreensão na sua casa, os deputados podem ter acesso, porque está no processo também, tem vários itens que foram apreendidos que a Polícia Federal não considera sem relevância, e que considera que pode ter alguma relevância, pode ser importante, e que encaminha para a verificação da CGU e encaminha para estudos da Instituto Nacional de Criminalística, eu acho, INC da Polícia Federal. Então, vários itens da busca e apreensão, a polícia acha que podem ter relevância e não descarta de pronto como uma peça que não contribua com o processo. Então, nós também encaminhamos para a Polícia Federal, não sei se chega a tempo, mas encaminhamos para a Polícia Federal e para a CGU, se há extratos. Chegando os extratos, nós vamos encaminhá-la e até encaminhar a senhora e vamos encaminhar também aos deputados da comissão. Então, portanto, com esses esclarecimentos, nós não vamos aqui emitir juízo de valor, porque o juízo de valor estará no relatório. Nós vamos estar colhendo tudo isso, apenas estamos apresentando estes elementos para que a senhora continue com um amplo direito de defesa, ou seja, que a senhora possa, até quarta-feira, se desejar, eu não sei se a senhora vai anexar ou se já tem essa decisão, se já pode antecipá-la ou não, que a senhora possa ter conhecimento dessas 2 peças. Era isso. O deputado Raimundo Ribeiro quer fazer uso da palavra? Esse relatório, você vai apresentar na quarta? Não. Hoje nós estamos colhendo depoimento da deputada Eurides para que nós possamos dar a ela o direito de que ela se posicione acerca dos fatos que ela não tinha como se posicionar, porque ocorreram depois da elaboração da defesa. Então, ela está se posicionando, por exemplo, ela se posicionou basicamente sobre a oitiva, sobre outros fatos que aqui foram levantados, sobre as oitivas, basicamente, sobre o laudo de busca e apreensão, enfim. O relatório, enfim, e estamos dando um prazo à deputada Eurides, acho que a senhora recebeu, até quarta, para ela anexar o que ela achar que deve. Por isso, estou falando destas peças que comporão o processo, para que a senhora já possa, se desejar, se posicionar sobre eles. E aí, a partir de quarta-feira, nós estamos construindo o relatório, ou seja, com todos os elementos e tal, e aí nós vamos emitir uma opinião e um juízo de valor. Apenas queria realçar esses aspectos para que depois não se diga que eles adentraram ao processo quando a deputada já não tinha prazo para se posicionar. Você quer falar alguma coisa, deputado Paulo Roriz? Deputada Eurides, quer usar a palavra? Eu gostaria de ter acesso às fotografias, porque, pelo que vi de longe, elas foram realizadas por um professor de educação física para a presença do governador Roriz. Eu sei quem é ele, mas eu gostaria de ter acesso, portanto, às fotos para examinar e para ver se na agenda tem o tempo em que elas foram realizadas. Tá certo?
Tá ótimo. Não, isso hoje ainda a gente está passando para a senhora. Eu gostaria de certo? ter. E talvez para todos os membros. nessa gentileza que lhe é peculiar, também pudesse me fazer a relação daquilo que a senhora gostaria que documentasse. Porque fica meio perdido. Documentar o quê? Então, se não, pudesse fazer é a critério da senhora. A senhora que vai estar deliberando ou determinando o que acha importante. A partir de quê? A partir da sua necessidade de defesa. Entendeu? O que eu tinha que solicitar para a senhora, eu já solicitei, tá certo? E eu já entreguei. E já entregou. E eu tenho, ainda a senhora está me devendo uma pergunta também que eu fiz que ainda não recebi resposta. Não, isso eu vou responder, já até solicitei a assessoria que pudesse responder, apenas citando as notas taquigráficas para que a senhora possa tomar conhecimento das notas taquigráficas oitivas que aconteceram. Não, então, eu estou pedindo quais eram aquelas 16 conversas que eu disse 15, já encontrei mais uma que é conversa fora do microfone, conversa fora do microfone. Quais eram os temas das conversas Deputada, fora do microfone? Eu vou solicitar ao sistema de som que possa responder para a senhora. Por que aquelas conversas não foram gravadas? Pois é, conversa Enfim, fora do microfone e eram muito da importantes. mesma forma, não tinha importância nenhuma, creio eu, mas enfim, todas as que eram importantes e que estavam com o microfone sem condições de captar a conversa, porque aconteceu isso, nós repetimos. E algumas que não deveriam nem sair, saíram no microfone. Então, foi um problema com o microfone. Eu queria solicitar, então, à comissão que possa requisitar ao sistema de som da casa, porque vários trechos estão inaudíveis para solicitar. Até porque o laudo da fita, ele também tem várias questões inaudíveis. O laudo da fita do vídeo, não é? Eu falei aqui. Então, inaudíveis vários aspectos. Foi solicitado pela Polícia Federal que houvesse uma perícia para poder resgatar a conversa, o conteúdo da conversa, e, em verdade, não aconteceu. Então, a senhora vai acrescentar o que a senhora quiser. Certo. Quiser. Eu não tenho nenhuma... A minha pergunta sobre essas conversas fora do microfone é porque no dia em que nós tivemos conhecimento daquela retirada que a senhora fez, a senhora afirmou que isso nem era para estar, isso não era para estar no... Ela retirou uma parte da conversa do retiro, e depois ela disse aqui na reunião, isso nem era para estar na... Sim, porque foi uma conversa com a assessoria. Pode ter acontecido outras coisas assim importantes, como era importante aquela que foi retirada. Nada do que... E que depois restabelecida. Veja bem, eu vou solicitar, porque eu não tenho nenhum questionamento sobre a capacidade dos nossos profissionais aqui da casa. Então, se houve trechos inaudíveis, eu tenho absoluta certeza que os servidores da casa não tornaram inaudíveis. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu não sei se todos desfrutam claro, da mesma nunca. Confiança. Então, portanto, foram trechos discutir. que não foram captados. Mas eu vou solicitar ao sistema de som da casa que possa proceder à resposta. Eu só perguntei pela sua afirmação naquele dia, isso nem era para estar no texto. Sim, foi captado, o microfone estava aberto e saiu. Não foi. Em respeito Então aos deputados. pode ser que tenha tido outras conversas que não eram para estar no texto. Essa é a razão. Aí a senhora tem acesso à fita bruta. A senhora tem acesso à fita bruta. Então, a fita bruta, a senhora teve acesso a ela, a senhora solicitou, foi encaminhada, a senhora solicitou a presidência da casa, nem precisava, podia ter solicitado diretamente para mim. A presidência da casa remeteu para a minha pessoa, para saber se eu estava de acordo que pudesse liberar todo o processo, porque havia uma instrução nossa de não vazar ali depois de vazado, taquigrafia, né? Exatamente. Aí houve o vazamento, que está em investigação, creio eu, que a gente solicitou, e então nós autorizamos. Não havia necessidade de pedir a presidência da casa, nós autorizamos como que tivesse acesso à fita bruta. A fita bruta está ali. Por fim, deputada, alguma coisa mais? Alguma coisa mais, deputado Raimundo, deputado Paulo Roriz, deputada Euridice? Então, a senhora tem até quarta-feira, que é o prazo. Nós vamos passar ainda hoje para os deputados a reunião. A senhora tem até quarta-feira para anexar. Vamos estabelecer, pode ser até quarta-feira, se é o prazo necessário para a senhora, é quarta-feira... Até quarta-feira. Até 18 horas. Expediente normal, até nosso expediente normal 18 da horas. casa, claro.
Expediente 18 horas? normal da casa. 18 horas? 19 horas. Então, até quarta-feira, às 19 horas, a senhora tem um prazo para anexar o que achar conveniente, o que achar que é importante para a sua defesa, dentro do critério que estamos trabalhando de ampla defesa. Isso. E aí nós vamos, então, estar na construção do relatório. Eu só gostaria que, antes do encerramento, agradecer a todos aqueles que tiveram a paciência de vir realmente nos ouvir, aos 2 colegas da comissão, que eu sei que todos têm tantos afazeres, mas puderam estar aqui conosco realmente para nos para ouvir realmente essa oitiva e dizer que todas as coisas que me foram pedidas eu sempre respondi dentro do prazo, porque não há nada a esconder e então não será dessa vez que o que é pedido a mais eu também não farei dentro do prazo. Não, eu não estou solicitando nada, é o critério da senhora para assegurar a defesa, inclusive dessas peças que chegam, que são os recortes de jornais e tal, enfim, que a senhora pode se posicionar sobre eles. E dizer que a única coisa que não foi fornecida seria a comprovação dos patrocínios, que a senhora argumenta que houve patrocínio junto com o hoje deputado federal Laerte Bessa e tal, enfim, e que a senhora não apresentou. Então, porque não existem, enfim, é o que a senhora disse, que não existem porque foram patrocínios informais. É o que eu depreendi da sua resposta. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu recebi isso. A senhora tem o recibo deste seu apoio aqui para me entregar hoje? Sim, mas tem aqui, deputada... Mas tem aqui, não, tem, a pergunta é para... Tem o recibo deste não, evento? Eu tenho, deputada, isso está devidamente registrado, mas eu digo para a senhora... Eu estou perguntando se tem o recibo deste evento. Tenho, deputada. Mas tem agora recibo. Aí? Tem agora Agora aí? Não, mas eu lhe arranjo esse recibo. Se for para arranjar recibo... Eu também saio por deputada, a senhora me permite eu ter acesso aqui? Porque ela... Não, a senhora me permite? Deixa eu lhe explicar. Se a senhora me apresentar isso, eu tenho uma comprovação de que aquele atleta teve o patrocínio da senhora e do seu Durval. Se a senhora me apresentar isso, a senhora não me apresenta nenhum tipo de documento. Isto é um documento onde eu digo que eu ajudei a esta atividade com recursos próprios devidamente registrados. Mas, enfim, aqui eu assumo isso, mas a senhora não tem nada que ateste isso. E, então, portanto, foi a única coisa que a senhora não respondeu. Apenas isso, eu queria dizer que a Bíblia diz o seguinte, na caridade, no aspecto da caridade, o que tua mão direita faz, a tua mão esquerda não saiba. O que é essa lição? Ninguém deve sair badalando quando ajuda um pobre. Eu nunca mantive, como Vossa Excelência deu a entender, eu não mantive creche. Nunca pedi ao Durval para manter comigo creche. Eu disse que eu participo, tenho até troféus por madrinha da creche. Quando chega Natal, chega Dia da Criança, eu passo, recolho com amigos e me dá aí um pouquinho para eu ajudar a comprar presente. Vou para Taguatinga, sou conhecidíssima nas lojas de Taguatinga, onde compro presentes mais baratos para dar para as crianças e para dar para as mães, quando é Dia das Mães. Faz o dinheiro render e entrego na creche da Maria da Guia, lá e na nossa creche, na estrutural, onde eu trabalho agora. O atleta Albenes, que foi para Sydney e que nós arranjamos 2.500 do nosso bolso, eu dei R$1.000 e o senhor Durval deu R$1.500, tirando da carteira dele. O atleta Albenes pode vir e responder à senhora se ele não recebeu esse dinheiro, que foi ajuda para ele ir para Sydney, porque classificou um atleta dele que foi concorrer pelo Brasil. E ele dizia assim, já mais de uma vez eu classifico atleta e nunca tive a oportunidade de conhecer uma. Então eu prefiro o princípio bíblico de não andar badalando as caridades que realmente eu faço. Aliás, quem badala a caridade, essa caridade é anulada. Sim, nós precisamos sermos todos cobertos pelos princípios bíblicos, que dentre outras coisas diz que a verdade nos libertará. Então, portanto, é esse o nosso objetivo aqui, de estar buscando a verdade e estarmos elaborando um parecer que seja justo. E vai nos libertar com toda certeza. Portanto, deputada,
A senhora disse que ainda não foi notificada, portanto é deputada. Mas isso aí independe. Se a senhora vai estar afastada ou não do cargo, independe do nosso trabalho. Nosso trabalho vai continuar, independente de qual é a decisão judicial que irá prevalecer. Então, portanto, com essas considerações, não havendo mais nada que nenhum deputado queira acrescentar e considerando que a senhora, de certa forma, atualizou a sua defesa, digamos assim, isso é um termo que não existe, mas esse depoimento era apenas para a senhora se posicionar sobre fatos que ocorreram e que a senhora não podia discorrer sobre eles, porque ocorreram depois da entrega da defesa, e com prazo de até quarta-feira, às 19 horas, para a senhora acrescentar o que achar necessário para a sua defesa, eu declaro encerrada a presente oitiva. Muito obrigada.